Oi galera, vídeo novo no canal. Eu vim falar sobre Stabilo. Eu tenho um marca-texto Stabilo no tom pastel que eu utilizo para fazer muito decoração, alguma marcação no meu planner. E aí a Stabilo tem uma pequena questão, né? Ela mancha o verso do papel. Quando você passa a Stabilo, no final do teu traço, ela acumula um pouco de tinta e isso faz com que manche um pouquinho o verso do papel. Muitas pessoas não se incomodam com isso. Eu me incomodo um pouco, porque se eu precisar utilizar a Stabilo mais de uma vez no papel, vai manchar o meu verso. E aí qual é o grande problema, digamos assim? Corre-se o risco de no meu verso eu passar tinta nanquim, passar caneta nanquim ou uma caneta esferográfica e acabar manchando ou até mesmo rasgando o meu papel por conta do acúmulo de tinta que ficou em determinadas partes. Então, se você não se incomoda com esse acúmulo de tinta, né, não tem problema. Esse vídeo é para quem realmente gosta da Stabilo, mas não gosta dessas manchinhas que elas causam no verso do papel. Eu vou utilizar um papel de 90 gramas, que é a gramatura da maioria dos inserts, né, e também do papel de bujo para fazer esse teste. Vou utilizar esse insert branco, eu uso insert amarelo, mas como o branco é a cor da maioria dos inserts, eu vou trazer esse branco mesmo para o teste, tá? E para quem quiser comprar, vou deixar aqui na descrição o link de onde vocês podem localizar esse insert branco e pontilhado. Então, como que a gente vai começar? Eu vou começar pelo mais simples, que é o traço que a gente faz para marcar um texto ou para fazer algum tipo de decoração no teu planner, no teu bujo. Então, com todas as cores, eu vou fazer um traço simples mesmo, para a gente ver um pouquinho do que eu estou falando sobre esse acúmulo de tinta. Então, ali no finalzinho a gente já percebe que ele acumula um pouquinho de tinta e isso acaba transbordando para a outra página. Então, o que a gente faz para evitar esse acúmulo de tinta? A gente vai usar um material muito simples, né, que você encontra em qualquer papelaria, qualquer bazar, loja de armarinhos, que é a fita crepe, tá? Então, eu vou cortar um pedacinho de fita crepe. Eu vou posicionar no meu papel onde eu quero que finalize o meu traço. E aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir o traço com todas as cores da Stabilo, da mesma forma que eu fiz ali em cima. Na hora de tirar a fita, tira com cuidado para você não correr o risco de rasgar o seu papel. E ali assim, gente, tá muito claro que com a fita não tem acúmulo de tinta, porque a tinta que acumula na hora que você finaliza o traço, ela fica toda na fita que você vai retirar depois. E aí, olhando o verso da folha, olha a diferença que fica com a fita e sem a fita. Além de com a fita ficar um traço reto, para quem tem toque, toque não, né? Para quem gosta realmente de um traço retinho, então além de ficar um traço reto, não tem acúmulo de tinta e não passa para o verso da folha. Parece uma coisa boba, né? Você olha, mas é só um pinguinho de tinta que transborda, só que assim, se você vai utilizar várias vezes a Stabilo no mesmo papel, no mesmo lado da folha, quando você virar a folha, o que mais vai ter é tinta que passou para o outro lado. E aí realmente não fica legal. E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um teste como se eu fosse fazer uma caixinha de texto. Ou uma caixinha que vocês queiram utilizar para outra coisa, enfim. Eu vou usar o tom verde e azul, que são os tons que mais mancham o verso do papel. E daí ali eu vou fazer já pintando como se fosse uma caixinha. E com a parte da fita, vocês devem ter percebido que eu passei mais vezes a Stabilo
justamente para provar que mesmo passando várias vezes não mancha o verso do papel. Enquanto seca ali minha parte verde, eu vou desenhar dois retângulos na parte de baixo para a gente fazer uma outra questão, né? Um outro tipo de decoração com estabilo. Ali já secou, então eu vou fechar, finalizar com um tracinho. E aí a gente olha de frente e parece que está tudo certo, né? Quando a gente vira o papel, olha a diferença que fica. Sem a fita, acumulou muita tinta e sim transbordou, manchou o verso do papel. E aí, como eu disse, parece que é bobo, essas manchinhas, mas se você vai fazer um quadradinho, ótimo. Dura quando você quer fazer uma decoração com mais tons, com mais usando mais estabilo, e aí quando você vira a folha toda manchada. Ali embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse uma sombra no retângulo com a estabilo. Geralmente eu faço muito sombra com caneta nanquim, né? Mas com a estabilo super dá pra fazer uma sombrinha assim na caixinha. E aí como funciona? Opa, bati ali sem querer, eu dei um tapa na câmera, mas enfim, acontece. E aí como funciona? Sempre onde você for finalizar o seu traço, coloca um pedacinho de fita crepe, como eu fiz ali. Aí como é um pedacinho pequeno, eu preferi cortar com a tesoura, porque com a mão ia ficar bagunçadinho, enfim, não ia ficar tão certinho. Aí, gente, não tem segredo, dois tracinhos. Olhando assim na parte da frente, parece que não tem nada de estranho, né? Parece que são traços normais e os dois estão certinhos, mas olha só a diferença que fica com a fita e sem a fita. Parece que é coisa boba, mas não é. Quando você vira o verso da folha, é onde você realmente sente a diferença de como colocar a fita crepe evita muito que manche o verso do seu papel. E aí com esse é uma dica boba, uma dica até simples. Eu não diria boba, né? Mas é uma dica bem simplesinha, que é para quem realmente não gosta dessas manchinhas que ficam no verso da folha. E aí eu trouxe dicas simples, né? Coisas simples, mas você pode utilizar a sua imaginação e fazer várias coisas diferentes utilizando a fita crepe. Parece que dá trabalho, parece que é algo moroso de fazer, mas não é. É algo mega simples que em questão de segundos você coloca a fita, passa estabilo, tira a fita. E fita crepe não é cara, eu paguei R$1,20 nesse rolinho que vocês me viram mostrando. Então eu acredito que vale super a pena sim a gente fazer truques novos para evitar que o verso do nosso papel manche. Bom, gente, é isso, como eu disse. Uma dica simples, mas que eu espero que eu tenha ajudado vocês a utilizarem as estabilos de vocês sem manchar o papel. Um super beijo, pessoal, e até a próxima!